Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa, conheça a OM Play. Hoje eu fiz uma apuração em conjunto com o meu mestre Luiz Carlos Azenha, este totem do jornalismo brasileiro, este cara que entrevistou Mikhail Gorbachev. E o lance foi o seguinte: a gente descobriu que, vocês lembram do episódio do Bolsonaro que meteu a solda lá na tornozeleira, né? Aquela noite, dentro daquela casa, havia as seguintes pessoas: o Jair Bolsonaro, o irmão dele, o Ângelo Guido Bolsonaro, o tal do Eduardo Torres, que é cunhado dele, irmão da Michele, e mais a menina lá, a Laura, filha dele, de 15 anos. Eram as pessoas que estavam em casa tirando ali funcionários, seguranças, porque ele é ex-presidente, tem direito a segurança e tal, e do lado de fora os agentes da Polícia Penal. Era estranho, porque esse tal de Guido aí, além de não aparecer muito e praticamente nunca tá com ele, o cara foi até Brasília lá, enfim, para encontrar com ele, tudo bem, ok. A gente apurou o seguinte: naquela noite ele estava, o tal do Guido, com mais 3 irmãs do Bolsonaro. Então eram 5 irmãos, só não tava o Renato Bolsonaro, que é o mais novo, que quer ser candidato agora a deputado federal pelo PL. Já está negociando isso com o Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Aí qual que é o lance? As 3 irmãs, mais o Guido Bolsonaro e o Jair Bolsonaro, jantaram, tomaram sopa. E aí elas foram embora. Foram embora pro hotel, pra casa, sei lá onde elas estavam, e ficou na casa Jair, o irmão Guido, o cunhado dele, do Jair, o Eduardo Torres, que é irmão da Michele, e a menina. Essas eram as pessoas que iam dormir na casa, que iam pernoitar na casa, eram essas. 2 moradores, o Jair e a filha, e essas outras 2 pessoas. Aí o que rolou? Teve o lance da tornozeleira, né? Que ficou aquela coisa, né? Parece aquele meme do gatinho. O que aconteceu? Queimaram, tacou fogo aí, não, bati na escada, não, meti um ferro quente. Mas só passou um ferro de passar roupa, seu Jair. Não, ferro de solda. Enfim. O que nós descobrimos hoje numa apuração conjunta, eu e Luiz Carlos Azenha? Que o Guido, o Ângelo Guido Bolsonaro, o irmão mais velho do Jair Bolsonaro, ele era dono de uma empresa e prestava serviço de manutenção e reparo em equipamentos eletrônicos. Sim, dispositivos eletrônicos em geral, sei lá, dispositivo de portão, rádio, aparelho celular. Ele mexe com componentes eletroeletrônicos, tipo a tornozeleira eletrônica, que é um componente, um dispositivo eletrônico. Ele dormiu nesta casa. E aí nós fomos atrás e descobrimos que ele manteve, criada em 2009, uma empresa que prestava serviço nessa área de manutenção de equipamentos e dispositivos eletrônicos na cidade de Eldorado, no Vale do Ribeira, o interior, no extremo sul do estado de São Paulo, já próximo da divisa com o Paraná, Miguel. E essa empresa funcionou durante algum tempo, depois ela fechou porque não estava devidamente registrada na junta comercial da cidade. Só que o telefone dessa empresa continuou existindo e hoje é o telefone da lotérica Trilha da Sorte, que é a lotérica de propriedade do Guido Bolsonaro, do irmão do Bolsonaro. Existe algum tipo de acusação no que você está fazendo? Eu não estou para efeitos jurídicos, como jornalista. A matéria do portal da Revista Fórum e esta apresentação do conteúdo da matéria que eu faço aqui na TV, do canal da TV Fórum, eu não estou fazendo nenhuma acusação, eu estou dizendo que é assim. No único dia da vida de Jair Bolsonaro, em que uma tornozeleira presa ao pé dele foi violada, tentou-se abrir essa tornozeleira com um ferro de solda, ele estava excepcionalmente naquele único dia dormindo na casa dele, na companhia do irmão dele, que tinha uma empresa que presta serviços que dependem de alguém que opere um ferro de solda. Você sentiu o impacto, né, sentiu o nível da coincidência
Teve um dia na vida do Jair Bolsonaro que ele estava com uma tornozeleira e essa tornozeleira foi violada, aberta, não se conseguiu abrir, com um ferro de solda. E exatamente nesse dia, foi o único dia que ele estava em companhia e dormiu na casa dele, lá com ele, o irmão dele que tinha uma empresa de manutenção de dispositivos eletroeletrônicos, que é uma empresa que prestava serviço utilizando ferro de solda. Pois bem, ô Miguel do Rosário, agora eu tenho uma pergunta aqui para te fazer, ô Miguel. Será possível essa coincidência toda ter acontecido justamente no dia que meteram um ferro de solda na tornozeleira dele? Quem estava acompanhado dele era um cara que mexia e trabalhava com ferro de solda. O que será que tá? Qual que é o teu palpite aí, Miguel? Isso aí acaba jogando água no moinho da teoria que ele estava armando uma fuga. E o irmão dele estava tentando ajudar ele na fuga. Porque até então, a única explicação dos próprios bolsonaristas, né, do próprio Bolsonaro, são duas explicações. Né? Uma explicação do Bolsonaro não vale nada. É a explicação que ele estava maluco, né? Curiosidade. Né? Destruiu a tornozeleira com solda. Isso, aquilo. A outra, quer dizer, é essa, né? Que ele teve um surto. É a única explicação dele. E se ele não estava maluco? E se ele tinha um plano? Né? E se o plano dele era fugir? Se o plano dele era... Se ele estudou... Isso aí, hoje em dia, se a gente vê na internet, procura no ChatGPT, procura no Google, como é que você faz para enganar uma tornozeleira eletrônica, né? Para você hackear uma tornozeleira. Né? Você abre com solda, abre ali, pega o chip, bota em outro aparelho, né? Tem que investigar isso, né? Tem que investigar. Eu vi uma entrevista com uma responsável, né? Uma das responsáveis, uma diretora importante lá da DF, da Polícia do Distrito Federal, responsável por monitorar os presos, né? Que tem tornozeleira eletrônica em Brasília, são 1.400 presos. No Brasil, tudo é mais gente do que eu pensava. Ontem eu falei 70 mil, são 170 mil, é gente pra cacete no Brasil todo. Mas aí, eu também achei pouco quando você falou, eu achei que era mais gente. Que eu vi ontem, a pessoa falou 170 mil, eu vi 70 mil. Mas só em Brasília são quase 1.500, e eles têm lá uma central com monitores, né? Eles ficam monitorando aquele negócio 24 horas. O negócio é sério. Né? E aí, isso aí eles prestam muita atenção, a mulher falou, a diretora, que eles prestam muita atenção para caso de agressão doméstica. Tem muito caso de agressão doméstica, eles botam a coleira no cara, né? Que o cara bate na mulher, aí não tem lugar na cadeia, bota a coleira nele. Aí esse cara não pode voltar a se aproximar dessa mulher. Aí, quando apita, né, ou seja, é zona de exclusão isso. Quando ele se aproxima da mulher, não sei como é que eles fazem, se tem um celular da mulher, ele sabe onde a mulher está. A vítima também carrega uma pulseirinha mais discreta no pulso, que se um campo entrar no outro, dentro do GPS, do monitoramento global, se um campo entra no outro, aqui não é aquele negócio de conjunto da escola, lembra? Contido e não contido. Se um campo entra no outro, dispara o alarme e o maluco vai em cana. É isso, a zona de exclusão que a mulher falou. Né? Que aí, se ele entrar na zona de exclusão, ou seja, a zona que ele não pode entrar, primeiramente, eles fazem o aparelho apitar. Né? Eles mandam o sinal para o aparelho fica apitando na perna do cara, liga para o celular do cara, né? Manda SMS, liga. Aí, se o cara não responder, aí a polícia vai imediatamente lá pegar o cara. Né? E tem a zona de inclusão, que aí é o caso do Bolsonaro, que são aqueles presos que estão em prisão domiciliar, não podem sair de determinado perímetro, a justiça determina que eles fiquem dentro de um perímetro. Aí, se eles saírem daquele perímetro, também apita o aparelho, a polícia manda SMS, liga, né? Então, aí a questão é que o Bolsonaro, ele pode ter tentado, ele pesquisou em algum lugar, né, na internet, chamou o irmão dele para abrir aquela caixinha, tirar o chip, botar em outro aparelho e tentar enganar a polícia e fugir do país.
né, essa hipótese que é perfeitamente plausível, porque vários fugiram, né? O próprio Eduardo Bolsonaro foi entrevistado anteontem, né, no dia da prisão. A repórter perguntou: e o seu pai, ele quer fugir, ele pensa em fugir? Ele não respondeu, em vez de falar, não, claro que não, meu pai vai cumprir a lei no Brasil. Não, falou, não vou dar essa colher de chá para o regime. Aquela linguagem dele, tudo é regime, né? Mas ele é tão burro que ele não percebeu que, ao dar aquela resposta, ele disse que Por que uma pessoa normal não responderia que o pai não vai fugir? Eu não consigo. Tem um tipo de coisa que nunca vai entrar na minha. Seu pai vai fugir? Ele até pode fugir, mas eu vou falar, não, tá louco? Meu pai não vai fugir. Exato, ele é burro, nem estratégico ele é. Entendeu? Ele fala, não, meu pai nunca vai fugir. Não, ele não respondeu, não vou dar essa chance para o regime. Ele é tão burro que ele não percebe que é uma resposta que é igual assim, né? Ou seja, meu pai vai fugir, se tentar. Ou seja, ele já mata a prisão domiciliar do pai na raiz. Na raiz, porque um juiz ouve uma coisa dessa, quer dizer, é assim? Quer dizer que então que eles estão só esperando a oportunidade, aí não dão prisão domiciliar para o Bolsonaro, né? Aliás, Miguel, eu quero chamar a atenção para uma decisão, de um trecho que consta na decisão do Alexandre de Moraes hoje. Antes só, a Vera Pascoaleto gritou aqui com a gente, falou, leia o meu comentário. Aí eu fui ler o comentário dela, um comentário interessante. Eu não tinha ouvido essa tese ainda. Ela faz muito sentido, mas é como eu disse, por rigor jornalístico, eu preciso apurar para entender se tem a possibilidade de ter ocorrido. Ela diz assim, então o que o Rony Teles... É o youtuber, amigo nosso. Ah, o youtuber, tá, Então o que o Rony Teles falou no final do vídeo foi, né? Ele chegou a abrir, e aquele final eles estavam fechando porque ela disparou. Faz sentido. O que é estranho é o seguinte, pelo que eu entendi, parece que saiu o laudo. E o laudo não apontou que foi aberto. Então eu estou indo pelo laudo da Polícia Científica do Distrito Federal, que não é nem da Polícia Científica, parece que é específico do CIMI, lá do Centro de Monitoração da Polícia Penal. O laudo diz que houve o dano, mas não ficou vulnerável, não se abriu o sistema. Mas enfim, a tese é interessante. Eles poderiam ter ali chegado a uma situação em que a tornozeleira foi aberta, o case foi aberto, olharam lá, ou mexeram, ou talvez deu errado, e quando deu merda, que tocou lá no CIMI, eles colocaram de volta e fecharam com aquilo lá. Mas outra coisa também, eu vejo muita gente falando assim, tem de tudo. Tem cara que fala assim, mas qualquer um opera uma solda, né, daquela, um ferro de solda. Aí outros falam assim, dá pra ver que o cara então é um profissional tão bom de solda quanto o irmão dele era um profissional militar, porque aquilo ficou uma merda, né, tudo queimado. Pessoal, o ferro de solda não serve para cortar plástico. Então, assim, aquilo ali deveria ter sido feito, se a intenção fosse apenas abrir. Aquilo deveria ter sido feito, talvez, com uma serra, né? Tem maquita e tem um outro troço que eu não lembro, eu não vou lembrar o nome aqui agora. É como se fosse uma maquita, só que menor, muito menor. Normalmente você consegue operar com uma mão, que é utilizada, se alguém que for da área de marcenaria aí vai saber do que eu estou falando. Ela funciona como uma maquita também, é um instrumento portátil, só que a serra e o equipamento são bem menores, numa escala bem menor. Aquilo tinha que ser aberto com uma lâmina. Os caras tentaram usar um ferro de solda, que é um ferro quente, né, de estanho lá para soldar, na verdade é para grudar, não é para desgrudar. E por isso que aquilo ficou aquela merda que vocês viram lá, que ficou tudo queimado em volta. Então, assim, vai saber, mas esse comentário da Vera, eu não tinha ouvido, confesso, estou cobrindo o caso desde a quinta-feira, da sexta-feira de madrugada, já amanhã de sábado, quando eu acordei. O comentário dela qual foi? Você mostrou aqui? Você mostrou o comentário dela ou você só falou aqui pra gente? Não, eu só falei esse comentário aqui, já tá na minha frente aqui, eu mostrei só. Da Vera Pascoaleto, mas assim, eu não tinha ouvido essa. A gente não tem essa informação que chegou a abrir. Eu não tenho essa informação, mas assim, ela faz muito sentido. Você abriu de alguma outra forma, com uma serrinha, alguma coisa, e depois, pra colar, fez aquele cocô que fizeram lá, porque tem que derreter o plástico duro pra cacete. Pode ter sido. Faz sentido. Mas abriu, depois colou. Olha só, uma coisa que eu pensei agora, que corrobora essa teoria, que é o seguinte, que é muito difícil a pessoa ficar com a solda presa no tornozelo em função
da posição da pessoa, entendeu? Porque se você você vê que tem queimadura nos 4 lados da solda. Imagina que a solda está no seu tornozelo, né? Põe esse lugar do Bolsonaro. Pensa, como é que você vai, né, mexer ali, né? É difícil, não é tão fácil, os 4 lados, enfim, não sei. Mas, de qualquer forma, ele queria fugir, que ele queria fugir está certo, né? Agora, a polícia tem que investigar mais se ele tinha um plano, se tinha gente... porque aí, por exemplo, pode envolver o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, aquela questão lá a vigília, o que o Bolsonaro queria fazer? Né? Uma tese, né? Uma teoria. Ele queria abrir, pegava o chip, né? Ele viu lá no Google, no ChatGPT, ou o cara falou, um especialista indiano que já fez isso. Tem hacker para tudo no mundo. Dá para você abre isso, você bota no outro aparelho, e aí a polícia não vai saber. Aí espera um pouco, né? Chama a vigília, fica aquela galera em frente à casa, né? Aí no meio da confusão, ele sai escondido e foge para a embaixada e vai para os Estados Unidos. É uma teoria, é uma boa teoria. Não, eu achei interessante. A Vera falou assim, eu não gritei, eu tô brincando, Vera, eu sei que você não gritou, é que você falou, você acha que você comentou e eu não li, aí você falou, lê meu comentário, mas eu sei que você não gritou. Não, é uma teoria bastante plausível, né? O pessoal tá até falando que a Adri teria mostrado, eu acredito que foi no 11h30 para ela ter mostrado, que o tal vídeo que o Rony Telles fez mostrando como utilizaria lá o ferro de solda num caso dessa teoria que a Vera trouxe. Eu admito para vocês que eu não tinha conhecimento, a gente também, eu e o Miguel, a gente está desempenhando inúmeras outras funções dentro da Fórum, a gente não assiste todos os programas da grade, e eu não tinha visto essa parte do Rony Telles, mas a história é bastante interessante. Tem um pessoal falando da Serra Tico-Tico aqui, que eu perguntei. Eu não tenho bem certeza, manjo nada em maquinário, mas eu acho que a Tico-Tico é aquela que fica numa mesa e que vem tanto de baixo como de cima, como se fosse uma máquina de costura, de baixo ou de cima, e você vai empurrando a prancha. Não era essa que eu me referia. E aí, acho que foi o psicólogo André, falou daquela serra diamantada. Aliás, era aquilo que eu estava falando também, que também é usado. Aquela que o maluquinho usa no hospital para tirar o gesso, quando você quebra o braço, a perna e tal. É aquela serra ali, é exatamente aquilo que também usam, aquilo em marcenaria, né? E eu acho que em serralheria também, com alumínio. É uma mais portátil, né? A Tico-Tico, se eu não posso estar errado, claro. Mas eu acho que ela tem uma base numa mesa, ela é fixa e você vai projetando a madeira conforme o corte que você quer fazer. Eu creio que é essa aí, parecida com aquela de abrir o gesso, que usam em hospital e pronto-socorro para tirar gesso de fratura, né? Se você... Perguntaram para a diretora lá do centro de monitoramento se era possível hackear a tornozeleira, remover o chip, fazer isso. Ela falou, não, isso não é possível, não, se tirar o chip vai apitar aqui. Só que é o tipo de pergunta que, obviamente, a diretora não vai responder, porque ela não vai falar assim, não, é possível sim, rapidamente, tudo quanto é ladrão vai procurar na internet, é possível, e vai tentar hackear, né? Tanto que até se você perguntar para a inteligência artificial, possivelmente seja até proibido, a inteligência artificial ainda tem alguns limites éticos, você não pode perguntar algumas coisas, tipo fazer bomba, né? E a própria inteligência artificial fala, eu não posso falar disso. Eu não posso falar disso e vou avisar a Polícia Federal. Você está procurando isso. O pessoal está dizendo aqui que é uma mini retífica ou micro retífica. Tem a marca também, acho que é Dremer, uma coisa assim. Agora ficou claro. E o Tico-Tico, eu estava errado. Eu falei, posso estar errado, estava errado. A Tico-Tico é de mão, o pessoal está falando que a de mesa é a serra circular, é uma outra serra. Viu como eu manjo lhufas de maquinário de marcenaria, mas enfim, é essa mini retífica mesmo, que é aquela de gesso, né? Ele podia ter feito a abertura da caixinha com aquilo. Mas enfim, eu não entendi o que houve até agora. E alguém perguntou, pergunta pertinente também. A Polícia Federal recolheu ferro de solda? Ninguém sabe. A gente tenta apurar, eu já fui fazer essa pergunta, se o ferro de solda foi encontrado, não consegui nenhuma fonte que me dê, porque essa investigação, se eu não me engano, está sob sigilo, porque é referente a um outro inquérito dele, que é o inquérito da obstrução de justiça, esse que o Eduardo Bolsonaro se tornou aí réu agora. Então tá sob sigilo, eu não sei se acharam a solda. Aliás, seria interessante achar a solda, né, Miguel, para poder compreender o todo da coisa. Imagino que eles tenham recolhido essa solda, né? Não sei.
né? Mas imagino que sim, imagino que deve ter um procedimento padrão, até porque se são 170 mil pessoas com tornozeleira eletrônica, com certeza eles têm um protocolo bem rígido sobre isso, né? Deve ter simulação, né? Do que a pessoa pode fazer, não pode fazer, deve ter um montão de teste, deve ter... São milhões de reais que eles investem nisso aí, né? Então, sem contar que isso é uma tecnologia, imagino, internacional, né? Então deve ter uma série deve ter toda uma literatura sobre isso, né, no mundo inteiro. Então, aí o que o Bolsonaro pode ter feito é visto na Deep Web, um daqueles pessoal do entorno dele, né, com celular, viu alguma coisa na Deep Web, na internet, dá para hackear, é só você abrir com uma solda, abre com uma sonda, pega o chip. E o Bolsonaro acreditou nisso, chamou o irmão dele, que tinha uma loja de reparo eletrônico, falou, falaram que pode fazer isso. Vamos tentar abrir aqui. Meu filho já está articulando a vigília. A gente tira a tornozeleira, né? Aí eu consigo fugir para os Estados Unidos, né? Então pode ser uma boa teoria, né? Vamos ver, com certeza a PF está investigando, essa é uma linha de investigação, tanto que ele foi preso inicialmente, na cautelar, porque havia o risco de fuga. O Alexandre de Moraes, ele menciona o Alexandre de Ramagem, menciona a Zambelli, é um modus operandi. E eles não acreditam na democracia, eles chamam de regime aqui, o Brasil, né? Até alguém comentou que é o regime democrático, né? É o regime, né? Mas para eles, o sonho deles é El Salvador, né? Lá, com certeza, tem muitos direitos humanos, né? Os presos são respeitadíssimos, né? Esse microfone silencioso. Uma democracia plena. El Salvador é democracia plena. Tornozeleira eletrônica, né? De primeira para todo mundo, né? O pessoal agora está zoando o Flávio Bolsonaro porque ele é autor de um projeto de lei para acabar com a saidinha, entendeu? Que é uma conquista de um direito dos presidiários de ter um final de semana, passar o Natal com a família, né? Você tem um percentual que foge, mas é mínimo, entendeu? Aí você acabar com um direito de milhões de presos, e assassino não pode sair, a pessoa também confunde tudo, né? Porque é populismo penal, né? Pessoa que é condenada por assassinato, homicídio, não tem saidinha. Saidinha é só por crimes não violentos. Miguel, alguém lembrou de um troço aqui? Me permita só, porque eu não posso deixar de falar disso. Alguém lembrou aqui de um cara, eu não estou achando comentário agora. Você estava falando das tornozeleiras. Tá aqui, achei. Você estava falando da tornozeleira. Você lembra desse caso? O cara fala que teve um doido que cortou a pulseira lá com a serra e mandou o vídeo pro Xandão e prenderam ele na sequência. O cara é muito idiota. Isso aconteceu, não lembro se foi o ano passado ou no começo desse ano, ele cortou a pulseira da tornozeleira, pagou de doido no vídeo, só que assim, ele foi pego logo na sequência, e ele se lascou porque ele foi pra cadeia, né? Foi um daqueles maluquinhos do 8 de janeiro. Do 8 de janeiro. Enfim, Bolsonaro, regime fechado, ele é muito burro, porque havia possibilidade, né, pelo menos havia essa discussão, da prisão domiciliar. Agora ele não vai tão cedo para domiciliar, porque ele rompeu a tornozeleira, demonstrando que ele é uma figura que não respeita, porque a tornozeleira é um benefício que o Estado dá à pessoa, um benefício, né? De certa forma, é uma confiança, né? Não, tudo bem, eu vou deixar você ficar em casa, né? Você põe essa tornozeleira, você assina, a diretora explicou, quando a pessoa bota a tornozeleira, você assina um documento, né, em que você se compromete a não violar a tornozeleira, óbvio, né? Você não vai destruir a tornozeleira, você não vai cortar a tornozeleira, você vai ter uma série de regras, né, para você ter aquele benefício, para você ficar tranquilo em casa. O Bolsonaro... Agora, o fato desse irmão aí tá na casa dele nesse dia realmente é muito suspeito. É muito suspeito. Primeiramente, a informação que a gente tinha até que ele estava sozinho, né? Porque a Michelle Bolsonaro estava viajando, a Michelle não estava em casa. Não, a presença do irmão e do cunhado eu já tinha confirmado, Miguel, mas o que me causou mais espécie foi o irmão ter trabalhado alguns anos nesse ramo de atividade. Isso é que causou.
Então, tem que investigar. A gente vai receber aqui... A audiência está bombando, hein? A audiência está torando. Agradecer vocês por essa audiência que, aliás, desde o plantão de sábado, não para de subir direto. Valeu. Manda sempre aí para os amigos, gente. Manda pelo WhatsApp. Fala, pô, vocês já assistiram o pessoal lá da Fórum? A galera faz um trabalho bacana lá, 25 anos de jornalismo independente e tal. A nossa audiência tem sido muito, 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 muito boa com vocês e a gente tem só a agradecer, sobretudo na cobertura dessas questões aí envolvendo os golpistas, né, do 8 de janeiro. Pois é. Aí agora a próxima batalha política é a questão da anistia, que não tá sendo muito popular, né? Mas a gente vai ver amanhã, porque eles prometeram que vão colocar na pauta amanhã a questão da anistia. Ela não é constitucional, né? A anistia ela não passa no Senado. Na Câmara, a gente não sabe, porque a Câmara é aquele, infelizmente, um lugar meio esquisito, a Câmara dos Deputados, né? Então, pode ser até que passe na Câmara. E olhe lá, porque também não está tão popular assim na Câmara, não. Tanto que botaram o Paulinho da Força, né? Botaram o Paulinho da Força para relatar o projeto da anistia. O Paulinho da Força rapidamente mudou o projeto, né? Mudou completamente, virou PL da dosimetria, né? E então você tem que ver como é que vai estar. Amanhã vai ser interessante acompanhar o que eles vão fazer, né? Porque eles prometeram. Miguel, permita só uma análise muito rápida. Você falou dosimetria. É claro que ninguém quer, e eu vou brigar até o final, daqui a pouco alguém me xinga falando que eu estou aceitando. Mas o problema do PL da dosimetria é que, na prática, vamos imaginar, foi aprovado e está valendo, não teve jeito. Isso não resolve muita coisa para o Bolsonaro. Na prática, ele agora vai ter que ficar 6 anos e meio na cadeia, regime fechado. 6,5, quase 7. Com essa dosimetria, na melhor das hipóteses, ele fica 3 anos na cadeia. Você consegue imaginar esse cara 3 anos na cadeia? O cara não sai inteiro de lá, bicho, ele não sai vivo. Então, assim, não é uma coisa, ninguém vai tirar ele da cadeia no instalar. A anistia não, a anistia seria para tirá-lo. Mas a anistia não vai passar porque ela é inconstitucional. Então, assim, a dosimetria também não ajuda ele em nada, Miguel, na prática. Exatamente. Não tanto que o compromisso do PL, foi o que o Sóstenes Cavalcante falou, é que eles vão apresentar um substitutivo, né, do projeto do Paulinho da Força, que vai ser a anistia geral e restrita, que é tão flagrantemente inconstitucional e ilegal, né? E pega a Câmara dos Deputados no momento de baixa aprovação, em função daquela burrada que eles fizeram, a PEC da bandidagem, né? Que aí eles estão passando a impressão para a sociedade que a pauta deles é proteger bandido. É isso que eles estão passando. Primeiro, PEC da bandidagem. Aí depois, o projeto lá da lei antifacção, que virou, na realidade, um projeto pró-facção, né? E para tirar a Polícia Federal, né, das investigações. Eles estão agindo de maneira que eles estão se queimando muito. Agora vai vir com a PL da anistia. A maioria da população aprova a prisão do Bolsonaro, né? Aprova a atuação do STF, e o Bolsonaro está caindo. Essa pesquisa hoje, ela também é um tiro de misericórdia no Bolsonaro. Essa pesquisa de hoje, instituto muito sério, mostrando o Bolsonaro despencando. O Bolsonaro com uma rejeição enorme, de mais de 60%. E o filho dele, Eduardo Bolsonaro, com uma rejeição que chega a quase 70%, confirmando outras pesquisas também, né? Então, com isso, em algum momento, sabe, a direita vai soltar a mão do Bolsonaro. Se a direita quiser sobreviver, né, no longo prazo, no curto, porque a direita está num dilema agora, né? Porque se ela soltar a mão agora, ela perde os votos desse gado aí maluco, né, que reza para pneu, e que infelizmente é muita gente, né? Mas se ela não soltar a mão do Bolsonaro agora, ela vai perder no longo prazo, ela vai se desmoralizar perante a sociedade brasileira, vai ser uma crise geracional, né? No sentido que, quer dizer que eles são amigos de... Essa direita realmente simpatizante de bandido, a pauta da direita é só soltar bandido, é PEC da bandidagem.
né? É tirar a Polícia Federal da investigação. Mas eles são contra o crime. Né? São contra o crime, né? Eles são contra pobre, o que é diferente. Há uma pequena diferença aí. Eles são contra pobre. Contradição. Os caras vão lá para El Salvador, fica o Nicolas Ferreira postando videozinho dos presos em El Salvador, né? A gente tem que trazer isso para o Brasil, né? Ao mesmo tempo eles só querem soltar bandido aqui no Brasil, não quer a Polícia Federal investigando, quer soltar os bandidos da turma deles. E tem muito bandido, sem contar que o PL, você tem a direita ainda tem outros escândalos que vão vir à tona ainda, ligado a esse banco aí Banco Master, né, de Brasília, que pode envolver o Ciro Nogueira, né? E você tem essas emendas também, tem investigação sobre as emendas, envolvendo muita gente do PL. Tem aquele youtuber aí de São Paulo, né, que a barra está pesando para o cara, né, acusado de chefe de organização criminosa, o Manga, né, não sei o que, Manga. O prefeito de Sorocaba, o Rodrigo Manga? Rodrigo Manga. Esse cara ainda vai derrubar. Eu tenho uma teoria, me cobrem-me. Esse cara vai derrubar o Tarcísio ainda, viu, Miguel? E ele é do Republicanos. Esse cara é uma caixa de Pandora do Republicanos e do tarcisismo em São Paulo. E esse maluco é envolvido com tudo que não presta, que você possa imaginar. E ele tá afastado do cargo. Agora você viu que ele foi vender amendoim na Praia Grande, né? Aqui na Baixada, que é ação social, não sei o que e tal. A hora que desenrolar aí a capivara desse cara, vai sobrar, e não é pouco não, pro Tarcísio de Freitas, viu, Miguel?